Como eu vou saber qual chamada que eu tenho? O que que eu faço? O que que eu posso fazer para descobrir qual é a minha vocação? E aí eu disse para ele, com certeza a sua chamada vai estar envolvendo pessoas e vai estar atrelada a algo que você já faz. Bacana, muito bom isso aí. Veja bem, já que meu amigo pastor Everton está falando a respeito de Abraão, só para lembrar aqui, para quem não sabe, ele foi o protótipo da fé, referencial da fé, o pai da fé. E nós precisamos entender o seguinte: para Abraão ser quem ele foi, obviamente que ele teve um pai. Sim, Então tudo começa com o pai. Uau. Quem é inteligente está maravilha. entendendo. A Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 31 e 32, que o pai de Abraão, chamado Terá, Abraão tem mais dois irmãos, um chamado Naor, outro chamado Arã. Nirod mata o filho de Terá, Arã, e nessa ocasião eles moravam em Ur dos Caldeus. Para nós chegarmos à pergunta que o pastor Everton falou. Nessa ocasião, quando Terá perde o seu filho, até porque a lei natural da vida não é o pai enterrar o filho, é o filho que tem que enterrar o pai. Sim, sim. É a lei natural da vida. Então nós estamos falando de uma perda trágica, né? E quando ele perde o seu filho, então ele vai levantar o acampamento, vai chamar Naor, vai chamar Abraão e os demais familiares vão levantar o acampamento e vão para a terra chamada Canaã. Naquela ocasião, ele está correndo do seu passado, porque ele havia perdido seu filho. Isso dói, isso machuca. Só quem um dia perdeu um filho saberá dizer o quão Verdade, profunda é essa história que eu estou falando. E eu tenho certeza que, de repente, você que está me ouvindo aí agora, sofreu alguma perda na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Preste atenção no que eu vou liberar sobre a sua vida já já. Terá, ele levanta o acampamento e vai em rumo a Canaã. Só que no meio da trajetória do caminho, ele precisa descansar. Ele se encontra com uma cidade frutífera, dada ao comércio, e ele diz, é aqui que eu vou ficar. Vou descansar aqui. Parece até que eu vejo ele cantando aquele hino, né? É aqui que eu me sinto muito bem. Né? E ele fica ali. E quando ele vai perguntar qual é a localização que ele está, ele fala assim, qual lugar que eu estou? E alguém diz, Harã. Exatamente o mesmo nome do filho que ele perdeu lá atrás, Remete ao passado. Então parece que quanto mais ele está correndo do passado, mais o passado está no calcanhar dele. Ele corre. Uau. E o pior, pastor Daniel, é que ele fica ali, pastor Everton, 205 anos. Meu Deus. Ele não constrói, ele não produz, ele não faz nada. E a Bíblia diz que o pior acontece, ele morre ali. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor citou o capítulo 12, versículo 1, é que texto sem contexto é pretexto. Então, para Abraão ser quem ele foi necessário ele ter um pai. Mas foi um pai que não teve as atitudes que o filho teve. É nesse episódio que Deus entra. Entendi. Aleluia. Maravilha. É nesse episódio que Glória Deus a vira Deus. para Abraão e diz assim, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Vocês são inteligentes, Olha vocês estão aí. entendendo. Maravilha. Né? E vá para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Abraão, se você quiser ser igual ao teu pai, continua morando aí. Só que tem um porém, essa terra não é minha, não fui eu que preparei para você. De repente você está aí agora num ponto geográfico que não é para você. Aliás, você que escolheu. Você nem consultou a Deus e não informou a Deus, mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer uma palavra. Eu posso te arrancar de onde você está. Aleluia. Eu posso Glória a mudar a Deus. sua história. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. também. Eu vim aqui como profeta para te dizer, Aleluia. Deus vai te arrancar desse calabouço, Yes. Glória desse a Deus. marasmo espiritual. Talvez você está se movendo como se fosse uma areia movediça, você tenta sair daí, você não consegue, mas hoje os cordéis da morte vão ser desatados, Oh, cortados, aleluia. desbloqueados, e o Senhor está trazendo livramento para você. Eu creio nisso. Pastor Everton, pastor Daniel. É aí que acontece agora a chamada de Abraão. Deus fala assim, sai da sua terra. Vamos entrar um pouquinho na língua portuguesa. Se você analisar a conjugação proverbial da gramática portuguesa, você vai ver que Deus não está com Abraão. Porque se Deus estivesse com Abraão ali, a conjugação seria assim, saiamos daqui. Yes. Aleluia. Yes. Só que Deus está dizendo assim, Maravilha. sai daí. E vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu já estou no futuro cuidando do cenário do milagre. Agora, eu só posso fazer algo por você se você tiver a decisão certa. Maravilha. Aleluia. Você que está me ouvindo aí, Deus está dizendo assim, sai daí.
Eu não te gerei para você ficar do jeito que você está. Aliás, Deus não te gerou para ser cavalo do diabo. É sobre isso. Maravilha. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo. Então, de repente, você estaria onde Abraão estava, foi exatamente onde o pai morreu. Olha só, como não bastasse perder o irmão, ele perde o pai, e Deus está dizendo assim, agora, para perder mais, a decisão é sua. Ou você quer ganhar mais? Meu Deus. Até na matemática, Deus está trabalhando aqui nesse podcast. Meu Deus. Maravilha. Talvez a sua vida é só perda, perda. Já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu filho, já perdeu avó, perdeu avô. E Deus está dizendo assim, até quando você vai ficar perdendo e não vai tomar uma decisão? Seja como Abraão. Abraão, se você sair daí, você vai ser pai de uma grande nação. Opa. Aleluia! Maravilha. E olha o que ele diz. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Isso aqui que eu acho interessante com Deus. O quê? É que Deus ele não fica apontando o caminho. Ele não fala assim, ó, o GPS tá aqui, tá? Não. Sabe o que Deus faz? Eu vou pegar na sua mão e aonde eu pisar, você pisa. Uau. Aonde eu entrar, você entra. É para essa pessoa. Agora, posso profetizar para Claro, eles? deve. Então você que está me ouvindo aí agora, Deus está dizendo, você não vai sozinho, eu vou com você. E no momento de você avançar, você vai avançar. Sabe por quê? Porque Deus hoje está dizendo o seguinte, e se você passar pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimarás. E tem mais, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum. Sabe por quê? Deus está contigo. Ô, pastor Aleluia. Wever, pastor Daniel, se Deus está conosco, pode levantar Golias, Sambalate, Eu creio. Faraó, demônio, Aleluia. inferno, não tem pra ninguém. Aleluia. Maravilha. É sobre chamada que nós estamos falando, não é sobre escolha, não é sobre os escolhidos. O que eu estou dizendo é o seguinte, já que o escolhido não tem direito de escolha, se nós estamos com Deus, nós somos a maioria. E não tem pra ninguém. Glória É a 10 a Deus. 0 em cima do inferno. É 10 a 0 em cima do diabo. Como disse Russell Shedd no seu livro, ele vai dizer assim, os 3 maiores grandes inimigos do ser humano, de um cristão que serve a Deus, é o diabo, o mundo e a carne. Aí eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Você com Deus, você vai vencer o diabo, vai vencer a carne e vai vencer o mundo.